Olá pessoal, aqui é o engenheiro civil Emanuel, especialista em estruturas de concreto e fundações. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao dimensionamento de uma viga em concreto protendido. Nesse vídeo em específico a gente vai fazer a disposição dos cabos e a realização das verificações necessárias. Apesar da gente já ter estimado aqui aí as alturas dos cabos, a gente não levou isso em consideração na hora de fazer a primeira verificação. Por quê? Pode ser que a gente não tenha noção nenhuma de como passar esse cabo, aonde passar esses cabos, na primeira verificação. Então a gente dá ali um tiro no escuro, vamos dizer assim, para determinar ali a quantidade de cordoalhas e a quantidade de cabos que a gente vai utilizar. Que a gente poderia ter chegado ali nesse dimensionamento aqui e ver que deu 27 cordoalhas. Aí a gente faria aí, por exemplo, 3 cabos. Então, por isso que a gente começou aí arbitrando uma altura qualquer. A gente não veio direto aqui para essa outra verificação. Que, como a gente já tem aqui uma altura estipulada aqui para os cabos, a gente poderia fazer. Mas, devido a a gente não saber quantas cordoalhas seriam necessárias, era melhor a gente começar verificando esses limites aqui, estimando uma altura aqui de excentricidade de proteção, como a gente fez aqui, que foi o nosso EP, que a gente considerou aqui um CB de 15 centímetros. Agora a gente vai fazer uma verificação mais real, já que a gente já sabe quantos cabos são necessários e a quantidade de cordoalhas. Então agora a gente já vai ter aqui o C1, que vai ter ali 0,15 metros, que vai ser a altura dele, e o nosso C2, que vai ser aí 0,30 metros, que vai ser então a altura desse segundo cabo, como a gente estipulou aqui no AutoCAD. Com isso, a gente vai ter que determinar um valor de y0, que vai ser uma média entre essas duas alturas. Para quê? Para a gente fazer aí um cabo representante. A gente não vai analisar cada cabo separadamente. A norma permite que a gente utilize um cabo representante. Então, a gente vai ter que fazer uma média de altura, que vai ser o nosso C1 mais C2, que são os 15 centímetros mais os 30, dividido por 2, uma média simples. Então, a gente vai ter aí um y0 de 0,225 metros. Esse então vai ser a nossa altura do cabo representante. É a altura em relação à face inferior da nossa viga. E agora a gente vai ter que determinar a nova excentricidade de proteção, que vai ser a EPN, que vai ser o nosso centro de gravidade da peça, menos o y0, que vai resultar aí em 0,535 metros, ou 53,5 centímetros, aí a altura da nossa excentricidade de proteção dos cabos. A gente vai fazer novamente aquelas verificações das tensões de proteção no tempo infinito e vai ter que fazer a verificação lá do estado limite de formação de fissuras e descompressão, para ver se aquela quantidade de cordoalhas que a gente estimou anteriormente está correta. Aí, considerando agora essa nova excentricidade, a excentricidade do cabo representante. Então vamos aqui. Tensões devido à proteção, tensão no tempo infinito. Nós temos aí já a excentricidade de proteção nova. Então a gente vai fazer aqui novamente o sigma superior para o tempo infinito. Vamos chamar ali de n, de novo. Então, vamos ter aqui que vai ser menos 1 sobre AC, que como a gente já viu, esse valor inicial aqui sempre vai ser negativo, que está indicando uma compressão, mais a nossa proteção gera aí uma tensão de tração na borda superior, então mais o EPN dividido por WS, que vai dar aí 1,164. Vamos chamar aqui então de 1,164 vezes o nosso P infinito. Vamos pegar aqui a constante. Vamos copiar isso aqui e fazer o sigma aí novamente agora para a borda inferior. Onde é mais a gente troca para menos
e aqui o sigma i. Então vai dar aí menos 7,613. Então, 7,613 vezes P infinito. Essa daí então seria a equação para a gente determinar a tensão na borda inferior. Agora a gente tem que, novamente, fazer a verificação do estado limite de formação de fissuras, utilizando a combinação frequente. Como que a gente vai fazer isso aqui? Novamente, vamos chamar aqui de P infinito, só que agora N, P infinito N, que vai ser a seguinte equação. Vamos copiar essa equação aqui de cima, vamos só alterar o que é necessário. Vamos copiar aqui para baixo. O FD frequente inferior continua igual, o FCTK inferior também, e agora a gente vai ter aqui o sigma I novo. Isso aqui vai resultar para a gente em 1551,756 kN. Essa então é a força que a gente vai ter que introduzir na nossa peça. Como a gente pode ver, ela já foi um pouquinho maior do que o que a gente tinha encontrado anteriormente, ó, que era aí de, vamos pegar aqui, 1401,90. Então, a gente já teve uma força um pouco maior, então isso vai resultar em mais cordoalhas, certamente. Vamos fazer aqui a verificação novamente das bordas. Vamos fazer aqui o sigma S no tempo infinito N, que é do novo, vezes o nosso P infinito novo, mais o nosso FD frequente superior. Isso vai resultar para a gente em menos 5.488,78 kPa. Vamos pegar aqui kPa. Essa então é a tensão na borda superior para esta força aqui, ó, de 1551. Vamos copiar isso aqui. Vamos fazer para a borda inferior agora. Só muda aqui o que é necessário. E na borda inferior, a gente tem lá o limite de tração nosso, de 2,43 MPa, que seria aqui 2.433 kPa. Então, nós já temos aí os valores para o estado limite de formação de fissuras, utilizando a combinação frequente. Vamos fazer agora a mesma coisa. Vamos copiar ali de cima, fica até mais fácil. Só altera aqui o que é necessário. Estado limite de descompressão, utilizando a combinação quase permanente. Agora a gente vai ter que fazer aqui o P infinito N, que vai ser o que? O nosso FD que perme aqui, inferior, dividido por esse valor aqui de sigma I no tempo infinito novo. Vamos colocar aqui no módulo para sair positivo. Isso aí vai dar 1.777,079 kN. Essa então é a força de proteção que a gente precisa para o estado limite de descompressão, que novamente foi um pouco maior do que a gente encontrou ali anteriormente, de 1.605. Vamos fazer aqui as verificações novamente. Vamos chamar aqui de sigma S, que vai ser, abre parêntese, o sigma S no tempo infinito, N, vezes o nosso P infinito N, mais o FD que perme superior. Isso vai resultar aí para a gente em menos 4.859,026 kPa. E vamos copiar isso aqui. Dar um espacinho ali. E vamos mudar o que é necessário aqui, ó. Sigma I, P infinito N e FD, que perme inferior. E deu aqui 0. Utilizando então esta força aqui, que é a maior, que a gente vai dimensionar a nossa armadura aí, que vai ser o número de cordoalhas novamente que a gente vai ter que utilizar. Colocando esse valor aqui em cima para a gente ver se está certo, ó, diminuiu aqui a tensão de tração para 0,71 MPa, então está cumprindo o requisito.
Ali em cima diminuiu também para 5,22 a tensão de compressão. Então, utilizando essa força de 1777, a nossa peça passa tanto para o estado limite de descompressão quanto de formação de fissuras. Dando continuidade, agora a gente vai fazer a determinação da quantidade de cordoalhas. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Como então? Vamos chamar aqui o nosso PI, que vai ser o nosso P infinito N, dividido por 1 menos o delta PI, que vai resultar aí para a gente então uma força no tempo inicial, aí, uma força inicial de 2.369,438 kN. Então vai ser essa daí a força de proteção aplicada na viga. Essa então vai ser a força que a gente vai ter que aplicar aí na nossa viga. A força de proteção. E com isso a gente já pode determinar então a área de cordoalha, a área de aço ativo aí nosso, que vai ser o nosso PI dividido pelo sigma PI, que é aquele limite que a gente tem lá, que a gente viu na norma de 140,22, que a gente calculou aqui, ó. 140,22. Esse daí então é o nosso limite. Isso aqui agora resulta para a gente em 16,89 centímetros quadrados. Passando isso aqui para a quantidade de cordoalhas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aí um AP dividido pela área da cordoalha. Então vão ser aí necessárias 16,73 cordoalhas. Esse valor não é possível. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos utilizar 18, porque a gente tem dois cabos. A gente, utilizando 17, ficariam números diferentes aí de cordoalhas nos nossos cabos. Seria um cabo aí, por exemplo, com 8 e um com 9 para dar 17. Então eu acho melhor a gente padronizar. A gente coloca aí 18 cordoalhas que distribuem dois cabos com 9. Então vamos colocar aqui. Utilizar 18 cordoalhas a serem distribuídas em dois cabos com 9 cordoalhas de 12,7 milímetros cada um. Esse daí então vai ser a nossa distribuição das cordoalhas aí nos nossos cabos. Como a gente está colocando 18 cordoalhas, a nossa força de proteção ela vai subir. Porque agora a gente não vai ter 16,89 centímetros quadrados. A gente vai ter aí, vamos colocar aqui, 18 vezes a área da cordoalha. Nós vamos ter aí 18,18 centímetros quadrados. Que vai ser então, vamos chamar aqui de A. Vai ser aí, o nosso A vai ser 18,18 centímetros quadrados. Se a gente multiplicar isso aqui, vamos chamar de B, vai ser A vezes aquele sigma PI, nós vamos ter aí 2.549,20 kN no tempo inicial, que vai ser a força que a gente vai ter atuando aí na nossa peça. Se a gente vier aqui em C e colocar aqui o B vezes 1 menos o delta PI, a gente vai chegar em 1.911,90 kN. Vamos chegar isso aqui para baixo. Então a gente teria aí 1.911 kN na força aí no tempo infinito, considerando esses 25% de perda. E a força que a gente estimou era de 1.777. Então a gente vai ter que fazer uma verificação rápida aqui se esses limites são atendidos. Para a borda inferior, utilizando aquele valor, daria uma pequena compressão dentro do limite. Para a borda superior aqui, a gente teria então 4,7 MPa e antes 4,85. Então, tá ok. Mesmo utilizando aí 18 cordoalhas, nosso limite aí não é extrapolado. Se a gente fizer na combinação aí de
formação de fissuras, vamos colocar aqui também o 1911, está dentro do limite, 5.06 MPa, está bem longe dos 18 que a gente pode ter. E aqui deu uma pequena tensão de compressão agora. Então, também com esse valor aí de 1911, está tudo correto aí, tanto para o estado limite de formação de fissuras quanto o de descompressão. Então a gente pode continuar aí com o nosso cálculo. E feito todo esse processo aqui, a gente finaliza a verificação aí da nossa peça, utilizando aí um cabo representante, que seria aí o dimensionamento final da nossa peça, aonde ela vai utilizar 18 cordoalhas, que vão ser distribuídas em 2 cabos, com 9 cordoalhas cada um, cordoalhas aí de 12.7 milímetros. Por esse vídeo a gente vai ficar restrito a isso. No próximo vídeo nós iremos fazer uma verificação do estado limite último no ato de proteção. Entretanto, por esse vídeo a gente vai ficar restrito somente a essa verificação. Por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.